Olá! Na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo monarquia absolutista, tá? Ou absolutismo monárquico. O que foi isso, né? Absolutismo monárquico. Absolutismo vem do radical absoluto. E o que seria um poder de um monarca? Monarca, o radical. Então, monarca absoluto. Então, na verdade, a monarquia absolutista foi um regime de governo com poderes absolutos, nas quais esse rei ele tinha total poder, total domínio sobre o seu reino. Tá? Vamos entender melhor. Absolutismo monárquico, sistema político-administrativo que vigorou entre os séculos 15 ao 18. Então, nós temos aí, a partir do século XV, o surgimento dessas monarquias absolutistas, desses governos centralizadores, né? Como se deu esse fato? Desde o apoio da burguesia para a centralização política de diversos países, né? Que esses reis eles passaram a ter um poder muito maior. Por quê? Porque os senhores feudais deixaram de ter poder em vários reinos fragmentados. Então passa-se a ter um poder único, um poder que iria tomar conta de todo o reino e não mais de reinos separados. Teria aí uma unificação do poder. Um só rei iria controlar todo o Estado Nacional. Tá? Qual a justificativa para esse poder absoluto? Essa concentração de poderes na mão de um monarca. O poder vem de Deus, né? Para Jacques Bossuet, um bispo e filósofo, o poder vem de Deus. No livro dele, Teoria das Escrituras Sagradas, ele vem explicando, ele vem dando a sua teoria de que o poder dos reis era um poder que vinha de Deus, era um poder real e que não deveria ser confrontado. Por quê? Esse confronto seria um sacrilégio, seria uma ofensa para os reis. Então, na mentalidade da época e de alguns filósofos, o poder da monarquia absolutista não deveria ser contrariado, né? Não deveria ser desrespeitado. O poder vem de Deus. Então, era baseado no teocentrismo. Então, nesse contexto do século XV, a teoria do teocentrismo estava muito forte na sociedade europeia, né? Esse poder centralizador dos reis vinha de Deus. Era justificado porque Deus queria assim. Então, as pessoas tinham até medo de questionar. Poucas pessoas questionavam o poder dos reis absolutistas. Filósofos que defendiam essa teoria do absolutismo. Nós temos os mais famosos. Thomas Hobbes, em sua obra, que ele lançou um livro na época, o Leviatã, né? O Leviatã, ele procurava explicar o poder divino dos reis absolutistas como uma justificativa para manter a ordem no reino, no Estado Nacional. Então, para ele, para o Thomas Hobbes, seria necessário ter alguém forte, né, com um controle forte sobre todo o reino para trazer ordem, segurança aos povos, né? Seria uma maneira também de lutar contra aqueles que seriam os invasores. Então, era necessário uma liderança forte que unificasse todo o reino, né? E não mais os senhores feudais. Então, na obra O Leviatã, ele vem trazendo essa abordagem, né? Esse livro é encontrado nos dias de hoje, é lido, continua sendo lido, muito lido em todo o mundo. Nicolau Maquiavel, a sua obra principal foi O Príncipe. Ele defendia, como nós já está dizendo, o príncipe, ele defendia a monarquia absolutista também. Por quê? Para ele, no livro ele vem falando sobre essa abordagem, unir as cidades-estado sob um único governo, né? Então, o que havia na Europa anterior a esse período? Vários reinos com a dominação de um senhor feudal. Então, acabando esse poder do senhor feudal, a burguesia ela ajudou o rei a se centralizar e essa centralização trouxe o advento da monarquia absolutista, né? Então, unindo as cidades-estado, que eram esses reinos, unindo em um só governo, traria um crescimento para o governo, uma unificação, né, que viria a trazer muitos benefícios. Por exemplo, Península Itálica. Existiam muitas cidades que eram vários reinos, como Gênova, Veneza, né, na Península Itálica. Então, para que essas cidades se fortalecessem
e fosse possível competir com outras nações que já tinham se lançado nas grandes navegações também e tinham uma evidência muito grande, como Portugal, França, Inglaterra, muitas cidades, com muitos reinos como a Península Itálica, unificou o seu reino e na figura de uma monarquia absolutista. Reis absolutistas faziam o quê? Criavam impostos, comandavam guerras, determinavam a religião do reino. Também estabeleciam uma moeda única, delimitavam as fronteiras do território, criavam um exército a serviço do rei, para, se necessário, para enfrentar alguma guerra. Então, os reis absolutistas faziam muitas coisas. Assinavam tratados de paz, tratados de guerra, muitas coisas. Ele era o juiz. Então, era uma figura respeitada, temida e que também tinha a figura de um juiz. Buscava apoio do clero e da nobreza. Como era que buscava esse apoio? O clero recebia doações de muitas terras. Para quê? Para estar ao lado desses reis, apoiando em todas as decisões. O clero não pagava impostos. Então, era uma maneira de agradar ao clero, para estar com o rei em todas as suas decisões. A nobreza, por exemplo, muitos reis absolutistas tratavam tão bem a nobreza que convidavam os mesmos para morar em seus luxuosos palácios. Isso foi o caso do rei Luís XIV, que chamava toda a nobreza para viver no seu palácio. Então, existiam muitas pessoas vivendo no Palácio de Versalhes, por exemplo. Né? Reis absolutistas eram vaidosos, temidos, respeitados, se achavam deuses. Então, esses reis eram vaidosos. Eles se achavam deuses por conta do seu poder em centralizar, na centralização de um rei, no comando de um rei, né? Hoje nós temos a figura no Brasil, uma república presidencialista. Um presidente, ele governa toda uma nação. E você imagine que aqui é um regime democrático, onde tem várias lideranças, várias vozes, mas você imagine uma monarquia absolutista no século XV, onde o rei, que era o seu chefe supremo, determinava a religião e como as pessoas deveriam agir dentro desse rei. Então, quão grande era o poder dos reis absolutistas monárquicos, tá? Eu guardei um exemplo aqui para vocês, mas nós temos vários reis absolutistas importantes na história. O mais famoso deles foi Luís XIV, o Rei Sol, né? Esse foi o famoso rei que construiu o Palácio de Versalhes, um dos palácios mais importantes